Bem-vindo ao Manual da Mente. Aqui transformamos livros em capítulos narrados, para você absorver mais conteúdo em menos tempo. Aproveite o capítulo de hoje. Imagina a seguinte missão: melhorar os hábitos alimentares de milhares de pessoas, só que sem poder conversar com elas, sem dar uma única palestra, sem mandar um e-mail. Parece impossível, né? Um quebra-cabeça sem solução. Pois é. Mas foi exatamente isso que uma médica em Boston conseguiu fazer. E o jeito que ela fez isso foi, assim, genial. Ela só mudou a arquitetura do refeitório de um hospital. E essa história, que é fascinante, é a porta de entrada perfeita para a nossa análise de hoje. Ela mostra a força mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais invisível que molda nosso comportamento: o ambiente. Totalmente. A gente tem essa tendência a acreditar que nossas escolhas vêm da nossa motivação, do nosso caráter, sabe? Mas, na maioria das vezes, o que dita nossas ações não é a intenção. É o que tá mais fácil, o que tá mais óbvio, bem ali na nossa frente. Exatamente. É como um peixe que não percebe a água em que ele nada. Hoje, a nossa conversa é justamente sobre isso. Vamos analisar essa água. Com base no material que a gente recebeu, vamos explorar como o mundo ao nosso redor nos empurra e puxa em certas direções. Aham. E mais importante, como a gente pode assumir o papel de arquitetos do nosso próprio ambiente para finalmente fazer com que os bons hábitos sejam, tipo, a escolha natural e os maus quase impossíveis. Vamos lá. O ponto de partida de tudo é esse estudo da médica a Annie Thorndike. A intervenção que ela fez foi de uma simplicidade genial. Conta pra gente como era no refeitório do hospital. A configuração padrão era essa. As geladeiras principais, aquelas perto dos caixas, eram lotadas de refrigerante. Era o caminho mais curto, o de menor resistência. Claro, a pessoa paga e já pega o refrigerante. Isso. Daí a equipe dela fez basicamente duas coisas. Primeiro, adicionou água como uma opção em todas essas geladeiras. E segundo, que talvez seja o mais importante, espalhou cestas com garrafas de água por todo o refeitório, perto das ilhas de comida. E os resultados, que são detalhados nas fontes, são, assim, impressionantes. Em só 3 meses e sem nenhum aviso. Ninguém falou nada. Nada. As vendas de refrigerante caíram 11,4%, enquanto as de água engarrafada dispararam, aumentaram 25,8%. Nossa, é um aumento gigantesco. E ninguém precisou usar a força de vontade para dizer não para o refrigerante. A escolha saudável simplesmente se tornou a mais visível, a mais conveniente. Isso me lembrou na hora de uma equação que as fontes citam do psicólogo Kurt Lewin. Sei qual é. Ele diz que o comportamento é uma função da pessoa no seu ambiente. E esse estudo é a prova viva disso, né? É a prova perfeita. A gente subestima, assim, de um jeito absurdo o impacto do ambiente. Nossas ações são completamente moldadas pelo contexto. Dá um exemplo. Pensa numa igreja. As pessoas quase que instintivamente começam a sussurrar. Ou numa rua escura à noite. A gente fica mais alerta, mais cauteloso. O ambiente é essa mão invisível que guia o nosso comportamento. Faz todo sentido. E se tem um setor que entende isso de forma quase científica, é o varejo. O material que a gente analisou chama isso de compra por impulso sugerida. Ah, sim. Isso é fascinante e um pouco assustador, né? Porque tá em todo lugar. Em todo lugar. Não é por acaso que os produtos das marcas mais famosas, as mais caras, estão sempre na altura dos olhos nas prateleiras do supermercado. Exato. As alternativas mais baratas, você tem que se agachar ou se esticar todo para pegar. E as pontas de gôndola, aqueles espaços no final dos corredores. Aquilo ali é um imóvel de luxo. São máquinas de fazer dinheiro. Um dos dados que mais me chocou nas fontes foi que 45% das vendas de Coca-Cola vem especificamente desses locais de destaque. Eles não estão vendendo um produto, eles estão vendendo conveniência visual. E o motivo para isso ser mas tão eficaz é puramente biológico. De todos os nossos sentidos, a visão é, de longe, o mais dominante. Ah, é? Sim. O corpo humano, segundo as fontes, tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Agora chuta quantos são dedicados só para a visão. A maioria. Sei lá, uns 6, 7 milhões. Aproximadamente 10 milhões. Caramba! E
Estima-se que metade de toda a capacidade do nosso cérebro seja usada só para processamento visual. O que isso quer dizer na prática? Que nosso cérebro está programado para agir com base no que ele vê, para economizar energia. Então, pequenas mudanças no que a gente vê resultam em enormes mudanças no que a gente faz. Entendi. Essa ideia da visão ser o nosso sentido dominante é muito poderosa. É fundamental. E me leva a pensar, se as empresas usam isso para nos vender refrigerante, chocolate, enfim, a gente pode usar a mesma tática contra nós mesmos, mas pro bem. Como que a gente vira esse jogo? Como a gente deixa de ser só consumidor passivo de ambiente que outros criaram e passa a ser o designer? A estratégia central que as fontes propõem é elegantemente simples. Torne as deixas dos seus bons hábitos óbvias, visíveis, gritantes. E as dos maus hábitos, força de vontade... Cansa, né? Cansa. É um recurso finito, que se esgota. A ideia é otimizar o campo de batalha a seu favor. Deixa o ambiente fazer o trabalho pesado por você. Gosto disso. Na prática, o que isso significa? O exemplo clássico do texto é o do violão. Se alguém quer criar o hábito de tocar mais, a pior estratégia possível é guardar o violão no estojo, dentro do armário, lá no fundo. Cada vez que a pessoa pensa em tocar, ela tem que enfrentar uma barreira de, 3, 4 etapas. É muito atrito. A solução: deixar o violão num suporte, no meio da sala. É impossível ignorar. Ele está ali, te chamando. Exatamente. Você não está aumentando a sua motivação para tocar. Você está diminuindo o atrito para começar a ação. É diferente. Isso vale para tudo, imagino. Para tudo. O mesmo vale para a alimentação. Se a meta é comer mais frutas, não adianta escondê-las na gaveta de legumes da geladeira. Que ninguém nunca abre. Ninguém abre, coloque as frutas numa fruteira bonita, no centro do balcão da cozinha. Quer ler mais? Não deixa o livro na estante com outros 50. Deixa o livro que você está lendo no seu travesseiro de manhã. Quando for dormir, ele vai estar lá, te esperando. É sobre criar um convite visual constante. A ideia é bem prática. Mas será que é suficiente? Quer dizer, deixar um violão no meio da sala aumenta a chance de eu tocar, ok. Mas se eu não tiver habilidade ou uma motivação inicial, ele não vai só virar um objeto acumulando poeira no caminho? Um lembrete constante da minha falha em praticar? Essa é uma ótima pergunta, e as fontes abordam isso de uma forma sutil. O design do ambiente, ele não cria desejo do nada. Certo. O que ele faz é amplificar um desejo que já existe. Mesmo que seja pequeno, latente, ele faz isso removendo as barreiras que nos impedem de agir. O violão no meio da sala não vai transformar alguém que odeia música em guitarrista. Ok, faz sentido. Mas para aquela pessoa que pensa, eu deveria praticar mais, ele remove a desculpa do que preguiça de pegar o instrumento. Ele reduz o que a gente chama de energia de ativação necessária para começar. E vamos combinar? Começar é quase sempre a parte mais difícil. Entendi. Então, não é uma pílula mágica. É uma forma de inclinar o campo a nosso favor. E o material que a gente analisou leva isso para um nível ainda mais profundo. Não se trata só de objetos, mas da relação que a gente tem com os lugares. A ideia de contexto. Sim, e este é talvez o insight mais poderoso de todos. O contexto é a deixa. Nossos hábitos não existem no vácuo, eles se fundem com os ambientes onde acontecem. E a sugestão do autor é genial. Pare de pensar no seu ambiente como um espaço cheio de objetos e comece a pensar Comece a pensar nele como um espaço cheio de relacionamentos. Cada cômodo, cada canto, cada móvel tem uma associação de hábito primária. O que isso quer dizer na prática? Me dá um exemplo. Pensa no sofá da sala. Para uma pessoa, o sofá é onde ela se senta para ler por 1 hora toda noite. O contexto sofá está neurologicamente ligado ao hábito da leitura. O cérebro dela vê o sofá e pensa: hora de ler. Entendi. Agora, para outra pessoa, o mesmo sofá é onde ela assiste a TV e come um pote de sorvete depois de um dia estressante. O cérebro dela vê o sofá e pensa: hora de relaxar com TV e sorvete. O objeto é o mesmo. A relação que a gente constrói com ele é que ativa hábitos completamente diferentes. Nossa. E isso é um pesadelo no mundo de hoje, especialmente com a tecnologia. O nosso celular é o exemplo perfeito dessa bagunça de contextos que as fontes apontam.
É o maior exemplo. Para dezenas de hábitos conflitantes. Ele é a ferramenta para meditar, mas também para rolar o feed infinito do Instagram. É onde a gente responde e-mail de trabalho, mas também onde a gente joga. É quase impossível criar uma associação forte e positiva com ele, né? Exatamente por isso. A recomendação mais forte das fontes é, sempre que possível, dê a cada hábito um lar. Evite misturar os contextos. A cama é para dormir. Ponto. Não para trabalhar com o laptop ou para comer. A mesa da cozinha é para as refeições, não para deixar contas e correspondência. Uma coisa de cada vez em cada lugar. Isso, a cadeira na sua escrivaninha é para o trabalho focado. A poltrona na sala é para ler ou ouvir música. Quando você começa a misturar tudo, os hábitos mais fáceis, aqueles que trazem recompensa imediata, As distrações. Elas quase sempre vencem a batalha pela nossa atenção. Mas na prática, como isso funciona para quem não tem esse luxo de espaço? Eu penso em quem mora num apartamento pequeno, num estúdio, onde o quarto é o escritório que também é a sala. É realista pedir para essa pessoa criar zonas separadas para cada atividade? Parece um pouco impraticável. É uma objeção muito válida. E a solução não precisa ser ter cômodos diferentes. A solução é criar divisões psicológicas dentro do mesmo espaço. Como assim? Se você trabalha e dorme no mesmo quarto, o ritual se torna ainda mais importante. Por exemplo, tenha uma mesa de trabalho, mesmo que seja pequena. Quando o expediente acabar, não basta fechar o laptop. Desligue. Guarde numa gaveta, num armário, tire ele do seu campo de visão. Ah, entendi. Troque de roupa. Mude a iluminação do ambiente, se possível. O objetivo é criar uma quebra de estado clara. Você está sinalizando para o seu cérebro: o contexto trabalho acabou, agora o contexto descanso começou. É sobre criar fronteiras, mesmo que elas sejam invisíveis. Então, no fundo, a gente chega a uma conclusão quase contraintuitiva. A tal da disciplina, do autocontrole, que a nossa cultura tanto valoriza, talvez sejam superestimados. Totalmente. As pessoas que parecem ter os melhores hábitos não são necessariamente super-humanos com uma força de vontade de ferro. Elas são, na verdade, melhores arquitetas. Elas entendem, seja por instinto ou de propósito, que é muito mais fácil gerenciar o ambiente do que gerenciar a força de vontade. Elas passam menos tempo em situações que são tentadoras. Elas não resistem à tentação. Elas evitam a tentação. Em vez de lutar o dia todo, elas projetam um mundo onde a tentação raramente aparece. É como um piloto que, em vez de lutar contra a turbulência, simplesmente desvia da tempestade. O design do ambiente permite que você retome o controle das suas escolhas. Isso muda toda a perspectiva, deixa de ser uma falha de caráter do tipo eu não tenho disciplina, e passa a ser um problema de design. Meu ambiente está trabalhando contra mim. E isso nos deixa com uma reflexão final das fontes que é muito poderosa, é quase um chamado à ação. Sim, uma frase que resume o capítulo inteiro e que merece uma pequena pausa para dar o peso que ela tem. A frase é: seja o designer do seu mundo e não apenas o consumidor dele. Uau! E essa é a ideia para se levar. Olhe ao seu redor agora mesmo, no lugar onde você está. Seja na sua mesa de trabalho, na sua sala, no carro. O que o seu ambiente atual está sutilmente pedindo para você fazer. A disposição dos objetos, a luz, o que está ao alcance da mão. O que ele facilita. Exato. E mais importante, qual é a única, a melhor, a mais simples mudança que poderia ser feita ainda hoje para que esse ambiente comece a facilitar um hábito que realmente importa? A resposta pode estar muito mais perto do que se imagina. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você acompanha os próximos capítulos e continua aprendendo de forma mais rápida. Até o próximo capítulo!